Como dizia Paulo, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao podcast Centralize-se. A Igreja de Cristo Jesus é você. Faça já, agora mesmo, o movimento dos 36. Curtir, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo chegue na igreja toda, chegue nas comunidades e que possa inspirar alguém. Roda a vinheta, vai! Centralize-se podcast com Rafa TX. E continuando a nossa série Voluntariado na Igreja, trouxe mais uma informação para todos vocês sobre a consciência do voluntariado que diz respeito à excelência. O que é excelência? Excelência é fazer o melhor que você pode. Olha só que informação interessante. O bom voluntário tem consciência de que, para trabalhar, é preciso cumprir os desafios com as melhores ferramentas que temos em mãos para um serviço de coração com boa qualidade. O Senhor Deus não merece um serviço de qualquer nível, ele merece o bem feito, sempre no máximo desempenho, com um espírito excelente. Não importa qual a ferramenta que você tenha em mãos, o que importa é que você saiba usar essas ferramentas e que tudo que você se propõe a fazer, você possa dar o melhor de si para que seja um serviço excelente e que esse serviço excelente seja uma verdadeira adoração ao Senhor Deus. E vamos agora ao nosso convidado, uma figura maravilhosa aqui da Igreja Batista Central, para falar sobre ministério com crianças, para falar sobre sacerdócio. Nada mais, nada menos que o irmão Luiz Armando. Seja bem-vindo, meu querido. Eu é que agradeço, amado. Saúde aí, amada igreja, com a paz do Senhor, aqui na Câmara da Verdade. Graça e paz, povo de Deus, povo lindo e abençoado do Senhor. Querido, conta aí pra gente. Gente, pergunte. O irmão Luiz, ele tem muito tempo aqui na Igreja Batista. Você tem quanto tempo aqui na IBC? Na IBC... Eu cheguei, pelas contas, eu lembro que a pastora Geisa tinha me dado uma foto, disse que eu cheguei mais ou menos aqui em 2005. 2005? 2005. Eu passei a frequentar a igreja no período das tendas, que era lá naquela madeireira, né? Sim, sim. Foi ali que eu comecei. Puxando aqui um pouco da história, né, da igreja. 2005 foi quando a gente tava no endereço aqui próximo e a gente veio para o endereço atual, né? Essa transição. E aí outras coisas também começou a ser transformada aqui na igreja. E uma delas é o Ministério Infantil. Qual foi o seu primeiro contato com a Igreja Batista Central? Foi a partir dessa época ou teve algum acontecimento antes? Não. Eu comecei no período da tenda, lá na madeireira. O pessoal começou a falar da igreja. Eu já conhecia a Igreja Batista Central há muito tempo, porque a gente fazia um trabalho antes. Eu era líder da juventude na Igreja Batista Alvorada. Então a gente fazia um trabalho com 3 igrejas, Alvorada, Central e Memorial. Então a gente se reunia. Então eu já conhecia a Geisa há muito tempo. Então, nesse período, a gente já conhecia a Igreja Batista Central. Um abraço aí para essas igrejas queridas. É verdade, né? Em nome de Jesus. A Igreja Batista Alvorada, a Igreja Batista Memorial também. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E verdade. Vocês também são inspirações para nós. Com certeza. Em vários trabalhos. Em vários trabalhos. Então... Aí foi daí que eu comecei a ter contato antes. Quando veio o processo da construção da Igreja Batista Central, eu estava à procura da igreja. Estava saindo da Igreja Batista Alvorada, estava à procura de uma nova igreja para congregar e tudo mais, por vários motivos. E aí reencontrei a Igreja Batista Central, né? Porque eu já vim aqui na Igreja Batista Central, quando era na Avenida Santo Antônio, o antigo templo. Aí eu passei a ir agora na Avenida Santo Antônio, só que agora nas tendas. Sim. Foi aí o meu primeiro, continuidade desse contato com a Igreja Batista Central. Legal. Foi por aí que começou. E a faixa etária que você trabalha no Ministério Infantil hoje é? Hoje é 10 e 11 anos. Eu só trabalho com crianças de 10 anos do que crianças de 11 anos. Eles passam por todas as turmas, aí vai chegar na última classe,
que é a minha classe, 10 e 11 anos. Qual é o diferencial dessa faixa etária aqui? Meu você Deus. também já trabalhou com faixa etárias mais... Sim, já trabalhei com faixa etária mais novos, 2, 3, 4, 5. Mas qual é a especialidade dessa turma que Primeiro- tá pré-adolescente? Primeiro, que eu acho interessante, é a mudança que eles estão passando, né? Porque eles estão indo para a adolescência e saindo da infância, vamos dizer assim. Eles estão pré-adolescentes, então tem muita informação na cabeça deles. Então, quando eles chegam lá, eles se sentem já adolescentes, mas ainda não são adolescentes. Então, essa dificuldade que eles têm de se identificar onde eles estão, acaba ajudando. Não atrapalha não, ajuda mais do que atrapalha. E aí esse eu acho que é o grande diferencial de ter eles por perto. De poder estar trabalhando com crianças que querem crescer, mas não sabem como fazer isso. E dentro da palavra de Deus, é melhor ainda. Eu acho que o grande diferencial é essa mudança. Essa mudança, eu não digo radical não, natural. Porque é uma mudança natural quando você chega nos 10 anos, chega nos 11, 12 anos para passar para a mudança para a adolescência. Essa faixa etária que tu trabalha, eu acredito que seja a faixa etária que tenha mais perguntas. Eu tô certo ou tô... Muito certo. Acho que é a turma que a gente precisa geralmente de muitos voluntários. Todo o ministério precisa. Mas a turma que as pessoas têm mais medo é 10 e 11. E geralmente por causa disso, perguntam muito. Tudo que você está ensinando, eles acabam perguntando. Eles perguntam, por que Moisés bateu na rocha? Isso era para falar. Professor, então ele não entrou na Terra Prometida por quê? São alguns dos exemplos, sem contar o cotidiano da vida deles. Eles fazem essa construção de paralelo entre palavra de Deus e a vida que eles têm de forma muito simples. Eles são simples no pensamento, então as dúvidas vão vindo. Luiz, gente, é uma pessoa muito acessível. Então, quem bem tem experiência aqui de perguntas com essa faixa etária aí é ele. Eu acredito que até perguntas assim, pessoais, né? Sim. Que eles fariam para o pai, para a mãe, acho que... Acaba tendo sim, essas perguntas. Imagino. De todos os parâmetros, ou vamos dizer, de todos o que eles precisam saber, eles querem saber, eles perguntam. Eles vão perguntar sobre namoro. Pense, na sala uma criança de 10 e 11 anos vai perguntar sobre namoro? Pergunta, tio, eu posso começar a namorar? Professor, aí tem idade pra namorar? Meu pai celestial. Porque tu não pergunta isso a teu pai ou tua mãe em nome de Jesus logo aqui na sala. Acaba perguntando, como inúmeras outras coisas, eu posso me batizar há quantos anos? Muitos têm essa coisa de quero me batizar, tio, eu quero fazer uma aliança com Cristo. Aceitam a Jesus. Muitos aceitam a Jesus, vai fazer ficha lá no Integrar e tudo mais. Antigamente, quando era o Abraça-me, tinha muitas crianças com 10 e 11 anos, aceitava Jesus na sala, mandava para classe, fazia ficha e pronto. Que eles entendem que aceitar Jesus independe do culto em si. Eu aceito a Jesus em casa. Eu posso aceitar Jesus em casa? Pode. Você pega e comunica para alguém. Seu pai, sua mãe, eu aceitei a Jesus. Aonde? No quarto. Simples assim. Eu acho que é isso que é interessante deles. Eles perceberem que o evangelho é muito fácil e muito prático. É prático. Ele só precisa ser vivenciado, vivido quando mesmo. Chega aqui, eles são incentivados a firmarem essa aliança, Sim, né? É isso e aí. Continuarem com esse compromisso. A gente tem o Ministério Filhos da Bênção, que acredito que tem alguns adolescentes que já passou, né? Tem uma grande quantidade. E aí, qual é a emoção que você sente de vê-los crescer aqui, trabalhando, servindo nos ministérios que vem depois, né, do Central Kids? Que nem a gente falou aqui em um podcast. A Igreja Batista Central, ela tem ministérios aqui que assiste praticamente todos os quase públicos, todos os né? cultos. Da fase infantil até a fase idosa. É verdade. A gente aqui é bem acompanhado. Passa por várias etapas da vida e nas aí, idades. Qual é a emoção que você sente quando você vê? Eu, geralmente, quando encontro o pessoal que já passou, os adolescentes, né, que já passaram, foram crianças, passaram na classe, eu digo logo que velhos são eles. Porque eu falei, menino, como é que tu esticou? Tá maior do que eu. Falo, tu me respeita, viu? Tu cresceu, mas tu toma vergonha, tu me respeita. Aqui eu ainda sou seu professor. Mas é bom. É interessante você perceber ainda o carinho, o respeito, a admiração. Não é pela pessoa em si, é pelo que foi ensinado para eles.
esses princípios e valores que estão dentro da palavra de Deus, eles ficam firmes, ou não digo todos, que a gente sabe que muita coisa acaba se perdendo pelos embates da vida, mas grande parte das coisas ficam firmes dentro dele, e isso é bom quando eles chegam perto de você e vai lembrar de uma aula que você nem lembra. Professor, eu lembro que o senhor falou isso numa aula há muito tempo atrás. Eu falei, Jesus, eu não vou lembrar o que é isso. Mas ele lembra porque marcou a vida dele. E isso é bom, você perceber o crescimento deles, o desenvolvimento deles, não fisicamente, mas emocionalmente, às vezes psicologicamente, quando alguns ainda voltam para conversar, para bater papo, para dizer, ou, como agora, para ajudar no ministério. Tem muitos que retornam para o Ministério Central Kids para ser voluntário. Tanto na classe de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 e 11. Sim, verdade. É muito bom, é muito bom. E eu queria mandar um abraço aqui especial, porque não tem como conversar com o Luiz e não lembrar dessa pessoa. Irmã Valneide da Hora, um abraço. Eu não sei se você Valneide acompanha esse podcast, mas acredito que algum dia você vai acompanhar. A Valneide da Hora foi uma colaboradora de tive o privilégio de trabalhar com ela na Igreja Batista Amém, Central. Deus te abençoe, amada. Eu tive o prazer de aprender com a irmã Valneide da Hora aqui em muitas classes, em muitas lições. Isso mesmo. E tive o prazer também de encontrar ela em uma das nossas festividades de final de ano, né? Benção. E um grande abraço, muito obrigado pela sua contribuição, e fica aí o nosso reconhecimento, o nosso respeito e o meu carinho por essa pessoa tão maravilhosa. Uma benção mesmo. Mas voltando a essa faixa etária, Luiz, é uma fase também de muitos questionamentos e de muitas curiosidades. Sim. A gente vive numa fase em que tudo tá aqui, né? Na palma da mão. Celular. Em um clique, em um toque. Qual é o desafio, assim, que vocês... ou até um conselho para os pais. Se você quiser aqui dar um conselho na Câmara da Verdade. O pai, a mãe que... Professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho, que só quer saber ficar no quarto, com o celular. Qual é a dica que você dá como pai também, né? Um abraço aí, Caleb. Caleb. Meu amigão. Filho lindo. Meu amigão. Qual é a dica que você deixa aí para os pais? Rafa, geralmente a gente, quando tá na classe com as crianças de 10 e 11, que são as crianças que nos dão um feedback muito mais rápido, né? Eles têm uma facilidade de falar e de dizer o que estão pensando, o que estão sentindo. É um assunto que a gente fala sobre tecnologia, uso do celular. Ele sabe que usa excessivamente. Eu acho que o grande ensino está em como usar essa ferramenta. Porque você vai proibir de usar uma ferramenta que você usa? Vai ficar difícil. Eu uso, você usa, e a gente vai dizer, não, você não pode usar assim. E o senhor usa porque... Ah, não, porque eu posso. Não, porque eu uso para o trabalho. Não, a gente não usa só para o trabalho. A gente usa como informação, a gente usa para inúmeras coisas. A questão é ensinar como pode ser utilizado no meu dia a dia. Não de forma excessiva. Tem tempo para tudo. Tem tempo para usar o celular? Tem. É uma coisa que eu uso com meu filho, eu e minha esposa Carla? Sim. Caleb tem tudo para tempo, tem tempo para tudo. Tem o tempo de você usar o celular, tem o tempo de você jogar, mas tem o tempo de você ficar sem usar o celular. Você vai ter que colocar isso na sua vida. Você não pode ficar vai viver o tempo todo vegetando dentro do celular. Não tem condições, é impossível. É aquela palavrinha-chave, né? Limite. Limites, é isso mesmo. Limite. Você vai ter que ter limites. Ou eu nem digo mais impor, né? A gente ensina os limites. Porque impor sem ensinar não vai adiantar muita coisa. Eu tenho que ensinar esses limites. É até aqui e pronto. E exercer essa autoridade. Porque às vezes os pais querem ensinar o limite, mas não exerce essa autoridade. A mãe diz que vai até ter horário usar o celular, o pai permite muito mais. Ou então a mãe é a primeira a dizer, toma menina, aqui, ó, vai pro celular, me deixa aqui em paz. Quer dizer, ela já é a primeira a ensinar a como ficar o tempo todo só no celular. E não só ela, ele também. Porque o pai, eu acho que tem grande responsabilidade nisso também. Às vezes diz que a mãe é que ensina, a gente já vem muito de uma cultura que a mãe é que sai ensinando tudo. E que o pai só trabalha, quando chega em casa é o mantenedor. Não, os dois é para ensinar. Quem é o sacerdote do lar? Está na Bíblia quem é o sacerdote. Então ele é o primeiro a ensinar. É ele que tem que ser o primeiro a ser o exemplo. Então chega junto do filho, ensina. Filho, não pode, ó, não dá. Bora criar uma forma de você usar e que não venha cansar nem sua mãe nem a mim, e que você possa se divertir. Eu canso às vezes Canso não.
vira e mexe, eu assisto filmes com meu filho. A gente comenta o filme, analisa. A gente vai eu gosto de estar com ele, até no celular. Ele me mostra o jogo, ele me mostra o vídeo, ele gosta de eu estar inserido nesse universo que ele tá. Entro numa boa e vou dando as minhas informações, ensino até a palavra de Deus. Qualquer coisa que acontece, eu aproveito para ensinar alguma coisa da palavra de Deus. Aproveito. Eu acredito também, Luiz, que o que falta em muitos... Eu ainda não sou pai, mas eu acredito que o que falta também é a falta de estratégia. Sim. De, tipo, eu não quero que meu filho madrugue no celular, né? Não. Então não eu preciso criar alguma estratégia. Você vai usar o celular até tal hora que a gente vai brincar depois. E aí, integrar, né? O pai, isso mesmo. Outros isso membros mesmo. ali da família. Às vezes até utilizar o celular e você, mesmo que use o celular, pronto. Você está com ele, vendo alguma coisa no celular, você acaba criando uma intimidade até com o filho, mesmo usando aquela ferramenta. A estratégia vai vir conforme... Ó, agora, bora fazer outra coisa. A gente já assistiu demais, bora fazer outra coisa. Às vezes não quer. Às vezes, geralmente, os pais não querem ganhar tempo, eu nem digo perder tempo, é ganhar tempo com os filhos. Então, acaba jogando a tecnologia que se torna a babá deles. Fica o tempo todo interagindo, ele não me atrapalha, eu vou assistir outra coisa, vou fazer outra coisa, a mãe vai fazer outra coisa e todo mundo faz o que quer. E sobre verificar o celular do filho? Porque às vezes tem o pai e a mãe, pelas circunstâncias, não, meu filho, eu vou aqui lhe dar um celular pra você, ó, me manter informado, ou você me chamar na hora que tem que lhe buscar. E aí, eu acho importante essa verificação. Mas tem pessoas também que... Ah, não, celular do meu filho, eu vou invadir... Isso não seria invasão de privacidade, tu acha que é isso? Esse negócio é um problema. Tu já imaginou o teu filho ter o celular... Aí você não pode olhar porque é invasão de privacidade. Mas se seu filho quebrar o vidro de um carro do vizinho, quem é que paga? Ou não é mais privacidade, né? Aí agora o responsável sou eu. Se eu sou responsável pelo meu filho e por tudo que ele fizer, eu tenho o direito, sim. E tem a questão da proteção com também, certeza, né, porque eu vou estar protegendo ele. Ajudando ele, porque não é questão de invasão, é questão de ajuda. A questão é que criou-se um falatório de que tudo é invasão, está invadindo a individualidade da criança. Sim, que individualidade é essa que está sendo construída? Ela já tem essa individualidade? Não. Ela está sendo construída, ela tá vendo quem é o pai, ela está vendo quem é a mãe, ela tem um tablet, ela tem um celular, ela acessa redes sociais. E depois que ela acessa redes sociais, eu não tenho mais nada a ver com isso? Não, porque ele é meu filho, eu tenho a ver sim. Não pode ter uma senha particular onde eu não posso ver nada. Não. Agora, pense. O menino tá numa casa onde o pai tem uma senha, a mãe tem uma senha e os dois brigam por causa da senha do celular. O menino vai ser ensinado em quê? Ah, pronto. Aí você já não vai falar com tanta autoridade. Porque a gente sabe que tem pais que brigam um com o outro por causa de senha de celular. Você não deixa eu acessar seu celular para eu ver o que está acontecendo. Pronto. Aí a criança vê isso, vai aprender o quê? Eu também tenho que ter a minha. E ninguém pode invadir, não. Aprende com o pai na mesma hora com a mãe. Rapaz, é um negócio complicado. É complicado. É uma forma também de proteção. As mídias sociais hoje, tem algumas crianças, né, que tem algumas contas. E tem até alguns influencers também. Youtubers. Que aí no perfil coloca assim, monitorado pelo pai ou monitorado pelos pais, né? Mas qual é a idade certa, assim, na tua opinião? O que tu acha? Eu acho legal ter mídias sociais a partir de quantos anos? A partir do momento que ele entende o que é responsabilidade. Porque não tem criança... não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo. Eu acho que 7 anos... Não é bom ter uma rede social. 7 anos, a criança não sabe quase nada. 8 anos, 9, 10... Eu acho interessante, seria com 12 anos, seria interessante. 12 anos ele já começa a ter uma certa... Eu nem digo liberdade, mas uma responsabilidade maior. Porque com 7 anos ele não tem essa responsabilidade toda. Então, estipular uma idade, porque você vai ver que tem pessoas que tem TikTok e a criança é pequenininha, o pai acompanha, mas ela já tem a rede social. Aí fala, eu lembro que tinha um menino que falava cuscuz com ovo, não era? Ovo com cuscuz é mais gostoso. Sim, aquele menino tinha quantos anos? Aí você fala assim, meu Deus, com quantos anos é que começa o negócio? Sim. Então você vê, acompanhado pelo pai, ótimo, tudo bem.
Mas é novo demais? Se for acompanhado pelo pai, talvez não, ou talvez sim. Porque cria uma autonomia cada vez mais rápida, as informações são mais rápidas, essa facilidade de exercer autocontrole sobre suas coisas se torna muito perigoso. Aí depois se esbarra na questão, se eu dei toda essa liberdade com pouco tempo de idade, vai esbarrar na questão de o senhor está invadindo minha privacidade. Foi o senhor que me ensinou. Com 7 anos até rede social. Com 8 a fazer não sei o quê. Com 9, com 10. E agora eu não quero que o senhor invada, porque eu tenho os meus fãs. Os meus... Aí, quem foi que ensinou? Foram os pais. Exatamente. Pessoal, vocês estão vendo aqui nessa entrevista que o Ministério Infantil Central Kids não se resume só à sala de aula lá, né? Na hora do culto. Não se resume mesmo, não. Vocês estão vendo aí que é muito além disso, né? Em E nome eu de queria que Jesus. agora você falasse como professor, né, da sua faixa etária e também como um grande representante do Ministério Central Kids, né? É um ministério que tem referência em Feira de Santana, né, que é a nossa cidade aqui, e para outras também, principalmente que acompanham o nosso trabalho aqui na internet. Amém. A gente já sabe da importância do homem como voluntário no Ministério Infantil. É importante. Mas eu queria que tu explicasse um pouco a tua experiência, porque cada voluntário, né, ele tem suas experiências. E eu queria que tu comentasse um pouco dessa jornada até aqui. A gente vê que a maioria dos voluntários num ministério com crianças são mulheres, e para a criança a participação do homem em um ministério como esse é muito importante. Quais são suas experiências, Luiz, como homem servindo a um ministério, né, que está ali no comecinho da vida? Para você ver como as coisas é interessante. O que é a figura masculina, eu nem digo apenas a figura, o papel masculino no contexto do ensino. Eu trabalhava antes na escola particular. Na escola particular, lá na Escola Prisma, Deus abençoe Pro Cláudia, foi um tempo de grande aprendizado na Escola Prisma. E o que a gente observava lá? Todas as vezes que um professor homem entrava numa classe, o comportamento é completamente diferente quando a professora é mulher. Ah, é porque a mulher não tem autoridade? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a figura masculina para a criança. Às vezes não tem mais em casa. Não tem mais em casa por inúmeros motivos. Separação é um deles. E isso é desconstruído. Então, na escola particular, quando chegava na sala de aula, os meninos já respeitavam só em ver. Falando... Pronto, aí já todo mundo se calava, todo mundo ficava quieto. Então, o referencial era grande. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos, que eu trabalhava de 2 e 3 até o ensino médio. 2, 3, 4 anos, aí chorava a primeira semana mesmo, que era de adaptação, chorava. Quando via o professor, parava de chorar. O homem, aquele homem, mamãe, foi aquele homem. Dava uma tranquilidade para a criança. Aí passei anos lá no secular, na escola. Vim para o Ministério Infantil, que eu já trabalhei na Igreja Batista Alvorada, no Ministério Infantil, e hoje trabalho aqui na igreja. Quando tem um homem dentro da sala, ajuda a criança a identificar inúmeras coisas. Primeiro, que ela não está sozinha. Ela tem alguém para ajudar ela. Mas a mulher não ajuda? Ajuda. E a mãe já está em casa. Porque o grande problema é o pai. O grande dilema está no pai. É o pai que geralmente sai de casa. É essa construção da figura masculina na cabeça da criança que é destruída. Quando você vai ver, a maioria das pessoas que têm dificuldade de relacionamento perderam o pai. É o pai que saiu de casa, é o pai que foi embora de casa, é o pai que deixou a família. Aí criou uma dificuldade de relacionamento com quem, principalmente? Com Deus. Porque Deus é pai. Então não consegue construir. Quando um homem vem trabalhar no Ministério Infantil, a criança começa a construir esse relacionamento de intimidade com um pai. Ela não tem o pai. Mas você vai ver que tem crianças aqui, e quando se estão adolescentes, ou então com 10 e 11 anos, alguns chamavam a gente de pai. Ô meu pai, tudo bem? Como é que está o senhor? Até na escola, ô meu pai, eu era pai deles? Não. Eu não era pai deles biologicamente? Não. E por que chamava de pai?
Porque a figura de pai na cabeça dele está meio destruída. Então, transfere para a próxima figura masculina. Então, o homem dentro do ministério ajuda muito. Ele acaba construindo a identidade e a afirmação na vida da criança. Primeiramente com Deus. Porque ele vai entender que Deus é pai e que aquele homem que está lá na sala... então é Deus, é igual aquele homem que está lá, que está cuidando de mim, que ensina a palavra. Eles entendem essa autoridade de respeito da figura masculina. Ela impõe, não tem para onde correr. A figura masculina, ela impõe um respeito dentro da sala muito grande. E as crianças, elas se identificam com isso. E elas se sentem bem. Eu não ensino as crianças de 2 e 3, 4, 5. E por que as crianças de 2 e 3, 4, 5 ficam pelo corredor, abraça, tio? Por quê? Qual é a mágica? Não, é porque o professor Lula se comunica muito bem. Não é porque o professor Lula se comunica muito bem. É porque eles estão à procura de alguém para se espelhar. Toda criança precisa do pai. Toda criança precisa, tanto a menina quanto o menino, precisa da figura masculina dentro de casa. Quando não tem, que fica sua mãe, que infelizmente é uma realidade. A maioria dos pais somem, fica apenas a mulher para tomar conta de casa, para tomar conta de tudo. Eu lembro que Marisa falou nesses dias, em uma palestra, ela falando que pra mãe, que é pai e mãe, não tem pai e mãe, é mãe. O pai está onde? Não, seu pai não está em casa, vai ter que se construir isso. E como é que vai suprir tudo isso? Aí entra o papel de Deus como pai, que vai suprir todas as coisas. Então, o homem dentro do ministério vai suprir ou vai ajudar a amenizar essa carência na vida da criança, de que eu não tenho mais meu pai por perto. E olha que ainda tem aqueles que têm o pai por perto, mas o pai não é presente. Aí você vai, vixe, e agora? Para você ver como a coisa é. Não é só estar presente fisicamente. É estar presente na ação, na atitude, todo dia. Aí entra a questão do celular. Eu tenho que estar presente para dar limite, eu tenho que ensinar. Ninguém quer ensinar hoje mais. Todo mundo quer parir e jogar. Não, eu vou deixar lá na casa da avó, vou deixar na casa de não sei quem, na casa de Beltrano. Ou então vou deixar lá nos corredores da igreja. É criado pelos corredores da igreja? Que é um tabu também que vem sendo quebrado, né? Que se diz que o Ministério Infantil é a creche na hora do culto. Não é a creche na hora do culto. Não é. As crianças são muito bem ministradas, cuidadas, e tem todo um planejamento ali, né, Luiz? Em que elas são acompanhadas espiritualmente consolidadas, né, no Evangelho. Isso mesmo. E aí está diretamente ligado à identidade, né? Muitas pessoas hoje têm problema na identidade por falta dessa pai. Você vai ver que é inúmeros. É só olhar a história de cada um de nós. A gente vai ver onde é que o calcanhar de Aquiles mais dói. Vai ser bem na figura masculina. É incrível isso. Infelizmente. É um ou outro que se salva? Sim. A gente vai ter pais responsáveis. A gente não vai ter só pais irresponsáveis. Mas a grande maioria são pais ausentes mesmo. Ou presentes em casa, mas são ausentes na hora de instruir. Ou não estão mais em casa. Temos isso aqui no ministério? Temos. Nós temos crianças que não têm mais os pais em casa, que eles falam 10 e 11, por isso que é bom 10 e 11. Eles colocam pra fora. Mas meu pai, ele não tá mais em casa, professor. E acho que numa pergunta, num comentário, você já identificaria alguma informação. E aí você percebe por que ele se comporta daquela forma, por que ele tem dificuldade, por que ele é indeciso, por que ele é tão tímido, por que isso, por que aquilo. Aí você percebe, por que tantos medos? Porque ninguém foi criado para ter tantos medos. Medo faz parte natural. O medo excessivo aí já é doença. Aí você percebe que tem crianças que têm um excesso de medo de inúmeras coisas. Sem contar aqueles pais que estão presentes são excessivos no ensino. Ou na condução do tratar com o filho. É de forma tão dura, tão agressiva, que a criança não sabe o que é abraçar, tem medo de abraçar, tem medo de carinho, tem medo disso, tem medo... E vai encontrar esse equilíbrio aonde?
Mas o manual não é a palavra de Deus? E é importante também que o ministério aqui, gente, durante o ano, proporciona algumas palestras, Sim, algumas orientações sim. que durante um culto, né, semanal Sim. não dá. Então eles preparam ali um projeto, né, de palestras com ministrações em que você acaba recebendo várias dicas também de como isso mesmo. conduzir da melhor forma, tanto para quem é pai, quanto para quem ainda pretende ser pai, né? Você que já tem sua esposa que ainda não tem filhos, pode também frequentar. E é só ficar ligado aí em nossas programações. E é muito importante para Verdade. que essas dificuldades elas possam diminuir, né? E a gente possa também se preocupar com outras coisas em relação à nossa vida espiritual. Se tratando de voluntariado, eu acredito também, Luiz, que há essa dificuldade em ter uma grande quantidade de homens servindo ao ministério com crianças. Eu acredito que é devido também à didática. Talvez, né, você possa pensar assim, mas eu não tenho um jeito para lidar com criança, eu não tenho didática para ensinar, como é que eu vou ensinar? Mas o ministério com crianças, tendo a participação ali, né, de uma figura masculina, não tem só o ensino, né? Ele pode ensinar de outras formas. Com certeza. Estando dentro da sala para ajudar, ajuda aqui só. Pense. 2 e 3 anos, já tem um homem dentro da sala, a criança já não vai dar o xilique, né? Porque tem criança que gosta de extrapolar. Já não vai. 6 e 7, 8 e 9, 10 e 8. A gente já teve voluntários. Alguns homens. Hoje ainda tem. São jovens. Hoje já são jovens. E eles mesmo percebem, professor, é diferente, né? Como eles olham pra gente. É diferente mesmo. Porque eles percebem isso de que impõe um certo respeito, eles ficam assim, meio na dúvida se pode fazer o zoado ou não. Já a maioria das crianças já estão acostumadas a enfrentar a mãe. Então, a Pro que tá lá igual a minha mãe, vou jogar duro em cima dela. Eu acho que na cabeça da criança deve pensar isso. Aí por isso que pega e quer tratar do jeito que trata a mãe, que às vezes a gente percebe. Como a criança trata a mãe, às vezes, pelo corredor, que quer tratar a Pro do mesmo jeito. Aí você fala, agora a gente já sabe onde é que tá vendo esse tratamento dele. Ele trata a mãe da mesma forma, ó, e aí quer tratar a Pro do mesmo jeito. Mas com o pai, pronto, já não acontece isso. Você vai ver que tem criança que sobe pra mãe, aí chora, aí faz não sei o quê. Vem o pai, o menino entra sem problema nenhum. E também tem os treinamentos, né, durante o ano, tem, né, com os professores. Porque às vezes quando o homem fala assim, eu não sei como trabalhar com criança, eu não tenho jeito. Mas tem tanto treinamento, é ensinável, tudo é ensinável. A gente vai aprender. É difícil? Não vou dizer que é fácil, não. Trabalhar com criança é difícil? Rafa. É muito difícil. Mas tudo pode ser ensinado e você consegue. É uma questão de estar aqui. Agora, se não tiver, como é que vai aprender alguma coisa? Não tem como. É verdade. Então, Luiz, chega aqui na Câmara da Verdade. Oh, Jesus. Aqueles homens valorosos. Oh, meu pai. E o coração arde para trabalhar com criança. Faça aí uma chamada aí para esse pessoal. Bora lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Não ter habilidade com crianças é uma desculpa. Porque quem nos capacita é o Senhor. Quem nos dá as estratégias é o Senhor. Quem nos dá a criatividade é o Senhor. Você só precisa dar o passo. Eu vou lá ajudar. Eu quero, eu amo fazer isso com crianças, eu amo trabalhar com crianças. Se você fizer isso, com certeza Deus vai te capacitar. Tem ajuda, tem suporte para tudo isso? Tem, o ministério tem. Só precisa você pegar, dar o passo e dizer assim, eu vou lá ajudar no ministério infantil. Eu quero ajudar em alguma turma, eu não sei qual a turma que eu vou começar. Vem conversar com a gente, vem, ouvir, perceber como é que funciona. Aí sim. Aí você deu o primeiro passo, o Senhor abre as portas. É maravilhoso, né? As experiências com as crianças. E vamos agora para o quadro Central Flash. Bom, Central Flash são aquelas perguntas, né? Pode. Que você dá aí as respostas curtas e algumas coisas, se você quiser explicar. Vamos lá começar. Bora lá. Pra você, o melhor lugar do mundo é? Aonde Deus quiser. Porque às vezes o melhor lugar pra mim é bom, mas pra Deus não é, e aí não dá nada certo. Então eu prefiro estar no lugar que Ele quiser. Uma pessoa da Igreja Batista Central que você admira, que você se inspira, quem é? Rapaz,
Uma só? Ou eu tenho 3 pessoas que são referenciais para mim. Pastor Wellington, porque a gente montou um projeto, para dizer a verdade, o projeto que nós montamos, Investigadores da Bíblia, foi baseado, acho que na ideia dele do que é ensinar a palavra de Deus. Eu acho que é por isso a minha admiração, por isso que o projeto foi montado na ideia do que ele tinha sobre IBGA. Pastor Estênio, pela questão de saber a história para poder entender o problema. Eu gosto desse negócio de entender a história para entender a pessoa, entender o problema que ela vive. Esse processo investigativo. Investigativo. E pastora Marisa. Pastor, não é porque é nossa líder não, mas Marisa é de um senso de justiça muito difícil de se ver. Ela tem um senso de justiça e de querer viver a palavra de Deus de forma muito plena. É por isso que o ministério acabou caminhando dessa forma. Tem a cara do líder, né, do ministério. E ela acabou dando esse formato, essa cara para o ministério de que não é apenas aglomeração de crianças. É ministração da palavra de Deus na vida das crianças. Eu acho que aqui na câmera, da verdade, manda um abraço para essas 3 pessoas que te vocês inspiram. são bênçãos em minha vida. Pastor Wellington, tu foi, mas tu deixou um legado imenso. Pastor Estênio, tu mora no meu coração. Saber esse negócio da história, eu amo saber e você sabe trabalhar dessa forma. Marisa é uma fonte de inspiração para como trabalhar com crianças com amor, dedicação e direção do Espírito Santo de Deus. Então, Deus abençoe vocês, viu? Show! Pessoal, o pastor Wellington, ele, nesse período aqui que estamos, né, fazendo essa gravação, ele está pastoreando outra igreja, mas no nosso coração ele sempre vai ser daqui, né? Peixe, um abraço aí, um forte abraço, obrigado pela força, obrigado por esse legado, principalmente na área de ensino. Poxa, com certeza. Que deixou, né? Dom de ensino. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês têm esse projeto, né, que é como se fosse o IBGA Kids. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso. O que ocorreu? A gente começou a montar um projeto, e o projeto é Investigadores da Bíblia. A gente começou a criar o projeto, mas ainda não tinha um formato, a gente tinha uma ideia do que queria. Aí a gente viu o IBGA, só que a gente não sabia como é que vai fazer do IBGA, um negócio tão complexo, para crianças, não vai dar certo. É porque o IBGA, eles são 2 anos, né? 2 anos. Aí o que ocorreu? A gente viu um material chamado Diagrama Bíblico, que é a divisão da Bíblia com tópicos. Sim. É o resumo do resumo da Bíblia. Pronto. Quando a gente pegou, montou o projeto, a gente levou na sala de pastor Wellington, porque a gente queria a autorização dele primeiro. Sim. Porque a base da ideia do projeto era o IBGA. A gente só não sabia como direcionar. Aí, quando a gente pegou e mostrou lá o projeto, meu amigo, pense uma fonte de conhecimento, ele nos deu o livro, ele nos deu direção, o Bible Project, que são vídeos que ele nos direcionou, que fala do resumo, é muito dinâmico. Pronto, nós utilizamos todas essas ferramentas para ensinar a Bíblia como ela é, de Gênesis até Apocalipse. O projeto vai dar em mais de 2 anos. Então, ele está em construção? Está em construção. Ele não está fechado, ele está em construção porque os slides que usava no IBGA, obrigado pelos slides, meu pastor, preciso de mais, por favor, mande logo. A gente pega os slides dele, transforma em slides para as aulas infantis, para as crianças. Todo personalizado todo ali, personalizado. Né? Nós pegamos os principais pontos importantes de cada livro. Não é uma história solta, porque geralmente estava acostumados a estudar a história solta. Não é? Davi e Golias, né? Abraão, Isaac. Não, agora eles estão estudando o contexto da história. Quem foi Abraão? Era pai de quem? Gerou o quê? Por que ele aparece na Bíblia? O que tem de importante? Por que a geração de Abraão? Ah, nós fazemos parte dessa geração? Que legal. Que aliança é essa que Deus fez? Pronto, é essas coisas que eles começaram a descobrir. Divisão da Bíblia, quem é Pentateuco, histórico, profetas maiores, menores e revelação. Rapaz, respeite o planejamento do ministério em nome de Jesus, com criança. Muito legal mesmo. E continuando, muito bom. Você diz assim, Rafa, uma felicidade que eu tenho é... Rapaz, meu filho, minha esposa, é uma felicidade muito grande. Ser pai nos traz uma felicidade ímpar, porque aí você consegue entender o que é Deus para Jesus. Pai, sabe? Ser pai tem
tem um peso e uma dimensão, não é só natural, é sobrenatural. Quando você entende isso, ele traz uma felicidade muito grande. Então, minha esposa Carla e meu filho Caleb é uma grande felicidade. Manda um abraço aí pra nossa irmã Carla, que tá aí meu amor, te amo demais, viu, minha Carlinha, minha princesa, minha linda. Caleb, né? E Caleb, filhote lindo. Te amo, filho. Você tem algum livro em mente, assim, que você indicaria para as pessoas que estão nos assistindo, nossos inscritos? Ultimamente, o que eu mais leio é Bíblia, por causa do projeto em si. Então, a gente acaba lendo Bíblia. Mas um livro que marcou muito a minha vida foi Em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? De Michael Sheldon, se eu não me engano. Sim. Deixa eu pegar aqui a pesca, gente, que pode. Charles Sheldon. Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Charles Sheldon. É antigo. Eu sou das antigas. Não sou velho, não, mas eu sou das antigas. E com uma palavra, trabalhar no ministério com crianças para você é? Libertador. É libertador. É libertador para mim, é libertador para a criança, é libertador para as pessoas que estão no ministério. É como se você estivesse trabalhando com libertação o tempo todo. É o que a gente falou logo no início. Conhecereis a verdade vos libertar. Pronto, trabalhar no ministério infantil é libertador. Ele liberta você das amarras que o diabo tenta criar. Eu acho que é isso que é o mais sobrenatural no ministério infantil. Você prepara uma geração que tem uma grande capacidade, tem tudo para se tornar uma geração de verdadeiros adoradores, que entende quem é Deus dentro da concepção da palavra de Deus, na essência, sem a questão da religiosidade, que a religiosidade estragou um bocado de coisa. Eles estão entendendo a Deus, quem é Deus, pela palavra. Então o nível de intimidade é outro, o nível de adoração vai ser outro, o nível de relacionamento é outro. Então é libertador. E a criança, ela pode mudar toda uma casa, sim, né? Sim, hoje em nome, com certeza. Pelo que ela está aprendendo, pelo que ela está sendo Os pais nos dão às vezes esse feedback. De o pai falar assim: professor, meu filho sabe mais Bíblia do que eu. Ele sabe coisa que eu não sei. Eu falei, pai, ele sabe coisas que eu nem sabia. A gente está aprendendo. Porque todo esse material de conhecimento é a pura palavra de Deus. Vai alimentar a alma. Os versículos vão ficar lá. Eles têm devocional, leva para casa. Eles fazem leitura. Não fica só resumido dentro da sala de aula. Há uma continuidade em casa. Então, é um processo construtivo muito interessante. Tem aula online. A gente tem aula online dia de segunda à noite, quarta à noite, presencial online ao mesmo tempo. Tem criança de Alagoinhas, de Salvador, dos Estados Unidos. Então não se resume só a nossa geografia aqui, Igreja Batista Central, não. A gente tem muito mais. Deus tem nos abençoado. Ministério Evangelístico. Oh, glória. E vamos agora para o nosso quadro Ideia Centrada. Eu tenho uma frase que foi Pastor Hélio. Eu tô dizendo que esse homem marcou a nossa vida. Pastor Hélio sempre dizia o seguinte: viva por fé, não viva por vista. A fé liberta, a vista paralisa. Porque no mundo que a gente vive hoje, no contexto que a gente está vivendo, ou você vive por fé, ou então você não vai avançar. Você vai ficar no meio do caminho. Então nunca foi tão atual essa palavra que ele diz, que ele sempre dizia. A gente fez um pequeno pedaço de beijar com ele e ele dizia direto: viva por fé, não viva por vista. Então, viva por fé, não viva por vista. Anotou? Anota. Porque depois dessa, gente, segue aí no Instagram @CentralKidsIBC, que lá você pode acompanhar todo o trabalho do Central Kids, as fotos, os avisos, os convites, certo? E aí você acompanha de pertinho o trabalho aí do pessoal, mesmo que você não tenha filho, criança aqui na igreja, mas você quer, né, abençoar de alguma forma, até colocar esses motivos de oração também, porque a gente sabe que trabalhar com criança precisa de uma força, né, maior, um desempenho maior, porque tá começando ali toda uma formação de conhecimento e é o futuro da igreja também, amém, né? É o amém, presente da igreja que precisa das nossas orações e nossas conversas com Deus. Apresenta aí as crianças, os professores. Muito grato a todos os voluntários do Ministério Central Kids e também você que tem a sua igreja
no setor infantil, os seus voluntários, quiser trocar uma ideia também com o pessoal aqui da Igreja Batista Central, eles estão disponíveis a compartilhar conhecimentos e experiências. Fique atento também, porque de vez em quando eles proporcionam aí palestras para abençoar também outras igrejas e aprender Oxe, também, com certeza. né? E aí, fica aí o recado. E chegamos ao final do nosso podcast. Irmão Luiz, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi uma bênção. Participação. E lembre-se, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Muito obrigado a todos e tchau. Tchau, Deus abençoe. Centralize-se podcast com Rafa TX.